nascendo dentro do que a gente chama de samsara. Não sei se vocês se lembram, samsara, esse ciclo, né, de nascimento, velhice, doença e morte. Então, 3 cordas, os 3 modos. Sattva é traduzido como bondade, mas como ontem eu comentei, eu acho que foi para ela que está ali atrás, provavelmente. Não? No contexto lá no Rio, de que bondade não é só bondade, é um conjunto de virtudes, é algo muito mais complexo e que as palavras em sânscrito, né, elas não têm um equivalente, então a gente tem que dar um jeito de explicar, e às vezes em poucas palavras é difícil. Rajas é paixão. A gente vai falar sobre isso. A paixão, ela tem seu lado criativo, seu lado muito legal, essa coisa, né, que também nos tira da zona de conforto, mas uma outra tradução da palavra paixão, se a gente for buscar no dicionário, é sofrimento. Tanto é que tem a paixão de Cristo, né? Então a paixão tem a paixão, diríamos assim, criativa, positiva, mas também ela tem a contrapartida sempre dela, né? E finalmente tamas, ou tamo, guna, que é a obscuridade, a influência mais barra pesada. É como se a gente tivesse diante de nós 3 cortinas. A primeira mais densa, outra um pouquinho menos, outra um pouquinho menos, e a meta da vida é você conseguir abrir as 3 cortinas. A primeira é um blackout, que é o tamoguna, né, que é a ignorância mais barra pesada. Depois é a rajaguna, é um paninho meio, sei lá, meio mais ou menos, né? Depois é qual é aquele paninho fininho? Voal. E finalmente, nada, né? A gente poder enxergar tudo, a luz como ela é. Ok? Então só vou dar aqui as 3, tem a primeira definição mais básica para a gente entrar nos detalhes. Então, Sattva, o modo da bondade. O modo da bondade é mais luz, mais pureza, menos umbigolatria, mais amabilidade, virtudes, expansão de consciência é uma característica do modo da bondade. A pessoa está expandindo, né, a sua compreensão das coisas da vida. Ela está despertando, brincadeira tem bastante. Ela está despertando a sua natureza espiritual cada vez mais. Quanto mais influência que a gente recebe da bondade, mais a gente entende que nós estamos morando dentro desse corpo, mas não somos o corpo é o veículo. Enquanto veículo, esse corpo é maravilhoso. Inclusive a natureza material, ela fornece, segundo a nossa literatura, 8.400.000 espécies de vida, entre minerais, vegetais, répteis, insetos, aquáticos, né? E de todas as 8.400.000 formas de vida, a forma humana é considerada a melhor, a mais fácil para você estabelecer sua relação com Deus, né? E um ponto interessante é que a diferença entre a vida humana e qualquer outra espécie de vida é que na vida humana nós recuperamos o que há de mais precioso, que é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, né? Os animais não têm livre-arbítrio. O animal vegetariano é vegetariano, carnívoro não vai se tornar vegano. O pessoal dando ração mais vegana dos cachorros. Mas quem decide não é ele, né? Não, e também eles não podem buscar a Deus, eles não podem entender a sua natureza além do corpo, eles são presos, né? Na condição corpórea, não podem fazer o bem, nem podem fazer o mal. Quando fazem o mal, também não é uma coisa consciente, né? Eles estão seguindo os impulsos, seguindo a sua própria natureza, né? Então, por isso, instinto, por isso os animais, eles não participam da lei do karma. Você não vai encontrar que esse animal fez algo que ele agora vai sofrer, não.
Pode ser que ele já esteja trazendo algum karma de outras vidas. Tudo bem, isso é possível, né? Mas não é que ele acarreta mais karma, né? Só o ser humano é que tem então esse livre-arbítrio e pode fazer escolhas. Por isso que eu disse, ele é considerado dentro do ciclo evolutivo a condição mais elevada. E também, a gente, como eu disse, né, essa natureza material fornece 8.400.000 espécies de vida, então seria como uma grande locadora. E a forma humana de vida é a Ferrari, é o carro mais legal. Então agora nós temos o melhor veículo possível, que é essa forma humana de vida. E quando a pessoa está no modo da bondade, ela começa a valorizar essa vida dela. Fora o modo da bondade, ela vai banalizar a vida dela, vai usar esse corpo indevidamente, esse instrumento, esse veículo para desfrutar ou para qualquer outra loucura, e perde uma oportunidade muito grande, que até é um assunto polêmico, que alguém me perguntou, sei lá, ontem, que dentro da visão do hinduísmo, né, uma pessoa pode até perder a alma, pode até perder a forma humana de vida. Ela pode até, numa próxima vida, não nascer como ser humano. Isso aí eu sei que dentro dos condicionamentos que nós temos aqui no Ocidente, isso é difícil de entender. Aí eu me lembro que eu contei, e acho que foi também para ela, isso. E ela estava também, Isabel. Que estava lá em Porto Alegre, não, lá em Florianópolis, na praia, que monge vai à praia também. Natureza. Curtindo lá uma Guarda do Embaúba, uma praia muito boa. E aí eu estava com o meu saquinho, Hare Krishna, aí um surfista me reconheceu, né, que eu era devoto, não estava com essa roupa, estava de bermuda, mas ele viu. Ele veio puxar um papo comigo. E aí, vocês têm templo aqui? Onde fica o templo? E tem aquela comidinha gostosa, você pergunta um monte de coisa, né? E ele estava com um pastor alemão com ele, um cachorro. Aí ele começou a perguntar do karma, né? O que paga karma, o que é que não paga karma? Aí ele perguntou se o sexo com as menininhas da praia se pagava karma, né? Eu falei, olha, sinto muito lhe dizer, mas sim. Tudo bem, existe um relacionamento baseado em fidelidade, em modo da bondade. Eu expliquei para ele, mas você fazer sexo com todas as meninas, a hora que você quiser, só para desfrutar, tem envolvimento kármico, você vai pagar o karma, veja. Aí quando ele estava com o cachorro, ele perguntou, o cachorro paga karma? Eu falei, não, o cachorro não paga karma. Ele pode fazer sexo com todas as cadelas da praia e ele não paga karma. Aí quando eu falei isso, ele botou a mão na cabeça, que pena que eu não nasci cachorro. Não nasceu em pé, Na próxima, quem sabe? Na próxima, se a meta da vida for fazer praia, se a meta da vida, não, falando agora, seriamente, se a meta de uma pessoa é fazer sexo, vida humana não é para isso. Vida humana não é para isso. Simplesmente não é. É melhor. Eu lá onde eu moro, em Varajabumbi, que eu sempre que eu tenho oportunidade faço propaganda, como agora, que também temos uma pousada lá. Estou brincando. Lá nós temos alguns marrequinhos, né? Na primavera, os marrequinhos, é dito que eles fazem sexo uma média de 40, 50 vezes por dia. Nadando no lago e ouvindo mantra, nem pagam diária. Eles têm uma vida que poucos seres humanos, poucos seres humanos, marrequinhos felizes da vida ali. E a única coisa que a gente pede para eles é que eles fiquem nadando para dar um visual. Não queremos nada deles. Eles estão lá, né? Mas vocês são muito barulhentos, né? Não, marrequinho não. Não? Não, o ganso é que é. Marreco. Mas é bem tranquilo. Sim. Eles dão às vezes, parece umas gargalhadas. Conta uma coisa engraçada, eles dão. Então,
Então a vida humana, né, ela é para isso, a vida humana, por isso que às vezes as pessoas falam, ah, os espíritas dizem que uma vez tendo atingido a vida humana, você não desce mais. É verdade, mas não o físico humano, a mentalidade humana, a consciência humana. O físico não quer dizer nada. No caso desse surfista, ele fez uma brincadeira, mas ele, só de ter ido lá conversar com você e procurar saber se ele não vai. Foi a brincadeira que ele fez, as cadelas, né? Mas no caso, um cara que... Eu acho que foi a mente dele que reagiu dessa maneira, né? Porque é verdade, se a gente parar para pensar hoje em dia, com a crise brasileira, etc. Uma pessoa para vencer na vida, legal, pô, além de se formar, tem que se doutorar e competir no mercado, é uma história, né? Para poder muitas vezes só trocar 6 por meia dúzia até. E não é tão simples assim. Agora, porque nós temos a prerrogativa como humanos de nos autorrealizar, entender, entrar na vida espiritual, entender Deus, avançar espiritualmente, também, em contrapartida, a gente tem compromisso, né? Por isso que a lei do karma cobra. Você agora recebeu algo muito valioso. O nosso mestre, por muitas vezes, ele iniciou palestras nos anos 60, dizendo que um dos propósitos talvez o principal do movimento nosso, é alertar as pessoas da importância da vida humana. Como é importante essa condição que nós temos agora humana, é muito valiosa. Segundo a visão védica, a alma ela transmigra por todas as espécies até chegar na vida humana. Só para finalizar, a visão que a filosofia nossa passa é que a alma é a mesma alma, que está dentro de um biquinho que fica ali na piscina, né? Tem aqueles biquinhos, ou de uma vaquinha ou de um ser humano. O que muda é o corpo só. Ali dentro, a energia espiritual não tem nada a ver com forma humana, com forma nada, ela simplesmente é uma partícula espiritual. E a gente pode entender isso como nós, aqui mesmo, todos nós, fomos um bebezinho. Então eles estão no modo de ignorância, os animais, na verdade. Tem alguns que estão um pouco mais na paixão, a gente pode falar disso. Ô Maharaj, eu acho que todos os animais sabem perfeitamente o que veio fazer, o início e o fim, de como eles vão viver. O homem é o único animal que faz diferente. Não, mas quem disse? Observa uma abelha, o ciclo de uma abelha, qual que é, de uma formiga, o que ela vai fazer nesse planeta já está pré-determinado. O homem é que surge as surpresas e que pode fazer diferente. E quando ele se coloca no especicismo de achar que ele é o superior, inclusive para cometer modo de ignorância, violência contra os animais, contra o próprio outro homem também, esse poder que é delegado para ele, quando ele não é bem lutado, que não é transferido para o modo da bondade, a gente devia ter uma forma de ser mais fácil disso ser adquirido, sabe? E aí quando você está colocando a questão dos animais, né, eu fico observando isso, porque todos os animais têm uma plataforma. Então, é isso que eu falei, os animais seguem o instinto e por isso eles vão avançando, a alma vai transmigrando, eles vão progredindo, mas na vida humana o progresso não é natural. Aí vai depender das escolhas que você fizer. Você recebe o livre-arbítrio, você pode mal usar esse livre-arbítrio, que você tem poder. Por exemplo, eu estou lá no Rio de Janeiro, um jovenzinho de 15 anos ali, de uma comunidade, consegue uma arma da noite para o dia, assim, meia hora, e pode rapidinho assaltar, fazer loucuras. É complicada a condição do humano. Para fazer o mal, ele pode fazer muito rápido, e o bem também, né? Mas o que eu estou dizendo, somente o ser humano tem livre-arbítrio, o animal não tem. Já está pré-determinado o que ele vai fazer. Só para fechar esse ponto que eu estava indo, depois eu passo para você. Então eu estava explicando que a mesma alma habita diferentes corpos, e estava tentando dar um argumento, que é o seguinte: nós aqui já tivemos um corpinho de bebê. Enquanto bebês, nem sabíamos usar o banheiro, nem nos comunicar, nós mesmos. Mas nosso corpinho limitava nosso desenvolvimento. Mas à medida que o nosso corpo desenvolveu, estamos aqui tentando filosofar. Então, mesmo a alminha que no corpo de bebê engatinha,
e faz suas necessidades numa fralda, no corpo de pássaro voa, no corpo de peixe nada. É o corpo que nos limita. A alminha é a mesma. Inclusive o Bhagavad Gita, que é o nosso livro principal, diz: uma pessoa no modo da ignorância não aceita a alma, não entende a alma, não consegue pescar esse tema. No modo da paixão aceita a alma, mas acha que a alma humana é diferente da alma da vaca. Vê essa visão dualidade. No modo da bondade ele entende que só o corpo muda. Ali dentro existe uma igualdade absoluta. Todo mundo, tudo que move é sagrado, como diria o conterrâneo de vocês aqui, Beto Guedes. Né? Tudo que move é sagrado. Né? Esse é o modo da bondade. É porque eu faço a confusão. Você está colocando a alma, aqui está a mesma alma que habita o corpo físico, habita o corpo animal. Eu acho que então, não é a mesma alma em termos individual. Isso, eu queria dizer. Almas da mesmíssima qualidade podem habitar diferentes formas de vida, não é a mesma alma. Eu e você somos de qualidades iguais, mas eu tenho a minha individualidade e você tem a sua. Não somos a mesma pessoa. A alma que tem essas qualidades, é a alma que tem essa individualidade? É, a alma é eternamente individual. Então, por exemplo, eu tenho consciência, quem faz essa escolha? Quem faz a escolha de estar, quem usa o livre-arbítrio, de estar no modo da bondade, de estar no modo da paixão e de estar no modo da ignorância? A alma. Então a alma não é perfeita? A Então, centelha não é perfeita? Veja bem, a alma, ela é que tem a possibilidade de escolher. Só que agora, nós já estamos condicionados a incontáveis escolhas que já fizemos. Já fizemos muitas escolhas e agora, nossa condição atual é uma alma presa ao karma de tudo que ela já escolheu. Porque uma coisa é você dizer que você tem o poder de escolha e livre-arbítrio. Outra coisa é bem diferente, é dizer que eu tenho o controle absoluto. Não. Você escolheu e agora você vai ter que, por exemplo, você pega um avião. Ah, eu escolhi, comprei uma passagem, estou indo para o Piauí, para Teresina, que eu acho que não é uma boa ideia, né? Aí estou no meio do voo, falo, não quero mais ir para Teresina, eu quero ir para Fernando de Noronha. Qual livre-arbítrio que você tem? Você já escolheu o avião, você já subiu no aeroplano, o avião já está lá em cima, o que você vai ter que fazer? Talvez reclinar o banco, talvez ir até o banheiro, ler um livro, dormir, mas você vai ter que ficar lá no aeroplano. Então agora nós estamos no meio de uma viagem, já fizemos essas escolhas, já estamos presos e a gente não pode. E outra coisa, as escolhas que nós fizemos, elas nos empurram para continuar fazendo certas escolhas, mas temos o livre-arbítrio. Podemos ainda agora decidir se eu vou investir na vida espiritual, se eu vou procurar uma associação boa ou não. Eu costumo dar exemplo da pessoa que se joga no 10º andar de um prédio, livre-arbítrio, ela está caindo. Ela está no 5º andar, ela fala, não quero mais cair, agora não tem como, ela vai ter que cair. Mas ela ainda tem 5 andares para cair. Ela pode cair cantando Hare Krishna ou beijinho no ombro. Ela já tem o livre-arbítrio. Eu vou cair cantando o quê? E é diferente você cair cantando beijinho no ombro ou cair cantando Hare Krishna. Então sempre a gente tem livre-arbítrio, mas você não pode mudar as escolhas que você fez. A alma, então, é tudo a alma. Tudo alma. Você é uma alma. Boa alma. Boa alma. Existe dentro do ser humano alguma instância superior à alma? Existe Deus. Né? Deus, ele está permitindo ou não você usar sua liberdade. Às vezes você tem, eu quero pegar esse chinelo e jogar na cabeça do Titânio Charles. Deixa eu ver se é o mais pesado. Eu não estava falando para ele não. Né? Aí você pode querer fazer isso, mas Deus impede, porque ele é tão bonzinho, ele não tem karma de receber uma tamancada.
Então nós não podemos fazer o que nós queremos. Existem leis que nos controlam. Então existe sim uma instância superior à alma, que é a super-alma. Dentro da filosofia védica, né, tem dois termos bem interessantes. Tem a Jivatma, Atma significa alma. Tudo isso aí você tem que prestar atenção porque é da prova. Estou vendo que vocês não estão prestando muita atenção. A Jivatma é a alma infinitesimal, que somos nós. E existe a Paramatma, que é Deus, que é a alma infinita. Qual é a diferença da alma infinitesimal para a alma infinita? Isso cai na prova. Isso é o seguinte, a alma infinitesimal, aqui ó, está dentro do corpo do Elton e só tem consciência dali, está consciente aqui, ela não está em outros corpos. Não sabe o que a Elizabeth está pensando. Isabela. Você sabe o que ela está pensando? Não. Pois é. E vice-versa. Cada alma aqui está presa no seu corpo, consciente do seu corpo. Mas a alma infinita está simultaneamente no Elton, na Isabela, em todo mundo. Deus. Entendeu? Então existe a alma individual habitando aqui nesse corpo, mas existe a alma suprema que habita simultaneamente em todos os corpos. E a meta última do yoga é esse encontro da alma individual com a super-alma. Porque essa busca do autoconhecimento espiritual, quando você encontra a si mesmo, você vai encontrar o outro com O maiúsculo que habita dentro de você ali também. É o que eles falam de empatia e simpatia. Talvez. Explica, filosofia. A empatia, a pessoa se coloca no lugar Empata. da outra. Empata, né? Se coloca no lugar da outra. Então, antes de ofendê-la, ela pensa, será que eu gostaria de escutar isso? Ou, eu não gostaria de escutar isso. Então, ela pensa antes de agir. Bota na bondade. Quem simpatiza, o cara está lá dentro do buraco. Que pena. Aí vai fazer as coisas dele. Não ajuda? Não ajuda, mas o empata, ele tenta fazer algo pela pessoa. Ou simplesmente só escuta o problema, mas não tenta resolver para ele. Entendi. Nem ganhamos, nem perdemos, nem batemos, né? Então nessa alma infinitesimal, não há dualidade, é isso? A alma não tem dualidade. A alma pura, originalmente, em seu estado original, Não tem eu e outro. ela é transcendental. Veja bem, ela tem a diversidade, mas não tem a dualidade. Veja bem, a alma pura entende que a outra alma é pura e é individual. Que a outra pessoa não sou eu, mas existe uma diversidade espiritual e não uma dualidade material. Também, cada ser vivo tem a sua existência individual. Embora todos nós fazemos parte da mesma existência. Um exemplo, imagina uma árvore infinita. Deus é a raiz e nós somos as folhas. Mas cada folha é uma folha. Mas ainda assim, Deus é a raiz de todas as entidades vivas. E você vai satisfazer cada folha como? Regando a raiz da árvore, não cuidando da folha separadamente. Quando você tira a folha da árvore, já era. Então todos nós fazemos parte da mesma realidade. Aí existe a empatia. Quando tira a folha da alma, existe... tira a folha da árvore, essa alma foi desconectada. Isso é vida material. Quanto mais distante da bondade, mais a gente está se desconectando. Só que o exemplo da árvore não é perfeito porque você tirou a folha, você não coloca mais. Mas a alma não. A alma se desconecta por livre-arbítrio e depois ela religare, ela yoga, ela busca de novo a reconexão e aí ela... E veja bem, esse exemplo também é muito bom, porque quando nós nos entendemos como
folhas separadas da árvore, esse mundo é tão louco, que a gente é tão pequeno nessa condição, que a gente está sujeito a muito sofrimento. Mas quando você entende que você é parte de Deus, não há mais problema. Os problemas são pequenos. Você não está mais tão identificado com a dualidade material, com o vento, com a chuva, porque você faz parte de algo muito maior. Essa é a vantagem, uma delas, né? De se tornar consciente de Deus. Desculpa, ela está dando muito tempo, Marcinho depois também, né? Vocês estão hoje com a corda toda, vamos lá. Você poderia falar a diferença entre Estão com as gunas todas, com as cordas todas. Diga. o animal e o vegetal? Uma diferença fundamental. Então, tudo é uma diferença de corpo, né? De desenvolvimento físico, biológico, sistema nervoso. Por isso que, quando você tira uma fruta de uma árvore, ela não tem sistema nervoso, a fruta, ela não sofre. Não é a mesma coisa que quando você mata um porco ou uma vaca. O sofrimento está na mente. O sofrimento ele funciona na mente. Por isso que matar um animal desenvolvido como a vaca acarreta um karma violento, né? Uma coisa é você receber um fruto que uma árvore está dando, que inclusive dentro dele tem semente, é todo um arranjo divino para você se alimentar, né? Então são diferentes desenvolvimentos. Né? E você vai encontrar frutas no modo da bondade, no modo da paixão e no modo da ignorância. Você vai encontrar alimentos que são mais sápicos, que produzem mais saúde, e alguns são saborosos, mas não são tão saudáveis, que é a paixão, que é prazeroso, mas não é saudável. E tudo é muito complexo. Voltando lá na questão anterior, Chaitanya perguntou se são duas almas, então. Aí, a minha teoria, não entendendo o que você bem disse, são centelhas. Uma centelha, oriunda da centelha maior, né? Então, é isso, não são duas almas, são uma só, só tem que depois a gente descobre que a gente é parte da centelha maior e atinge aquilo lá. Então, né? sabe qual é a resposta perfeita? As duas coisas. E aí você pega a síntese que Jesus deu. Eu e o Pai somos um. Existe unidade e ao mesmo tempo diferença. O filho nunca vai ser pai do pai. O filho sempre vai estar sempre subordinado. Mas ao mesmo tempo somos um. Então, se você acha que nós somos totalmente um, você anula Deus. Deus deixa de existir. Tudo é Deus, Deus não é nada. E se você acha que você é totalmente separado de Deus, é uma visão material dual demais. Então nós somos simultaneamente iguais e diferentes. Nós somos iguais em qualidade, enquanto centelha, e diferentes em quantidade, porque ele é uma fonte infinita de calor e luz. Né? Misturado. Então é interessante entender essa igualdade e diferença, unidade na diversidade, é o termo técnico em filosofia, né? Unidade e diversidade simultânea. Você já uma vez me perguntou sobre isso, eu sei que é uma coisa que não é tão fácil de entender. Existe uma sutileza entre somos unos em Deus, mas a dualidade, eu sei que é uma coisa que demora um pouco. Não, eu entendi coisa assim, se a alma já é pura, Deus explicação como se eu estivesse carregando bagagem. Cada vez que eu estou carregando essas bagagens, eu dei o exemplo ontem do rio, da água que nasce pura, e dependendo do caminho que a água percorre, dos dejetos que são jogados, o rio assume pode se tornar até um veneno, né? Mas, originalmente a água é pura. Então, a alma, ela é totalmente pura, só que ela pode escolher caminhos que vão agregar valores impuros. Sim, menina, diga. Quantos anos você tem? 14? Não, então pode perguntar. Eu nunca tive uma reflexão calma, que, por exemplo, hoje eu posso ter o corpo humano, mas na outra vida eu posso ser um cachorro. Se você quiser. Só se você quiser. Você pode querer um dia um cachorro,
mas ser uma gaivota, um golfinho. Pode, você pode. Tem gente que quer, que passa o dia inteiro voando, fazendo asa delta. Tem gente que surfa o dia inteiro, já está com aquela roupa que parece de peixe. Tem isso. Senão, se a gente não pudesse, aí a gente vai ter que questionar, peraí, então não existe livre-arbítrio? Como você vai explicar o livre-arbítrio e negar a possibilidade de você? Então aí você, e aí, eu quero, mas Deus não deixa, você deixa ser, eu quero ser um pássaro. E essa... Se muito, você vai ser, então. Ah? Se ficar pedindo a vida toda... Não, mas tem que desenvolver a mentalidade que a pessoa desenvolve vai proporcionar um corpo de acordo, por isso não é punição. Ela desenvolveu, ela teve liberdade de trabalhar com o seu desenvolvimento. Ela desenvolveu a mentalidade de um pássaro. Ganha um corpo de pássaro. Não é punição isso. Eu não entendi essa colocação. Não? Não. A culpa será que é minha? Eu sou espírita e bate muito, né? Eu sou reencarnacionista, sei que a alma humana ela é distinta da alma de animal. Não entendo que a gente possa dividir animal, mas nenhuma outra possibilidade, como os ovoides, como se a gente plasmasse por uma questão. Mas o humano ser animal, até onde eu entendo. Mas ser um ovoide é menos do que ser um animal. Não, pois sim, mas aí é uma questão bem complexa, que eu acho que não ficou claro para ela. Se eu colocar na minha cabeça assim, né? Eu sei que eu não posso ser animal, na minha concepção, esquece que eu sou espírita. Acho que não vai ser. Eu sei que eu não posso ser animal, porque o espírito ele não pode retroagir, né? A gente, ou a gente estaciona, ou a gente sobe degrau. Mas isso é um dogma. Isso é dogma. O nome disso, tecnicamente, é dogma. Sim, sim. É dogma. Por que não? Tem que haver uma explicação. Né? Dogma alemão. É um dogma. Então, para vocês, não é a forma filosófica que você falou, para vocês, a gente pode vir animal. É isso? Qualquer ser vivo tem a liberdade de continuar a satisfazer seus anseios. E tem seres vivos que, se tiverem uma vida como um determinado animal, vão resolver certas coisas e voltar depois mais resolvidos. Essa é a visão da filosofia védica. Mas não que seja uma punição. Foi como eu falei, se você desenvolver uma mentalidade humana, por exemplo, né? Tem lá um ser humano que está roubando as merendas escolares, um político, está plantando todas. Por quê? Por que ele vai ter que ser humano da próxima vida de novo e ter oportunidade de cada vez mais fazer loucura? É muito simples. Eu até contei isso também ontem, lá no lugar onde eu moro, retirosvraja.com. Você tem aí também? Não. Lá como eu já falei também, tem um lago e tem os marrequinhos. Aí um casal chegou e foi se hospedar com o filho, de 8 anos. O filho desceu do carro, viu aquele lago, começou a procurar pedra para jogar nos marrecos. E os pais ficaram assustados, né? Não sabiam que tinha um filho tão capetinho assim. Aí trancaram o filho no chalé. E o filho começou a chorar, aquela coisa chata. E aí chamamos os pais, falamos, conversa com o seu filho, ele vai parar de fazer isso, né? E não vai ficar preso no chalé o final de semana inteiro. Aí foram lá, conversaram, o filho parou de chorar, saiu do chalé, não jogou pedra no marreco. Moral da história, você tem liberdade, Deus te deu. Mas de repente, você pega essa liberdade e está jogando pedra em todo mundo. No marreco, na marreca, em quem quer que seja. Aí o que Deus vai fazer? Não, peraí, você não tem esses direitos. Eu vou te dar um karma para prender você, para limitar seu campo de atividade, porque você não está fazendo um bom uso. Te dá um problema econômico, um problema de saúde, seja lá o que for. E aí, mas se você provar para Deus que eu vou usar bem, acabou o karma. Acabou o karma. O karma não é punição, o karma é pedagógico. Quando você entende, acabou o karma. Essa é a visão que o Bhagavad Gita passa. Inclusive, Kardec, quando
usou o termo karma, tudo isso ele encontrou na nossa literatura, nos Vedas. E inclusive também, morreu, mas eu tinha um tio, que ele foi o presidente da Federação Espírita por anos, era professor da USP de Filosofia, Albertino Franco. A gente conversou muito, ele falou que tem textos de Kardec que aceita sim a evolução. Só que não é uma coisa que tem que ser falado agora, como por exemplo, eu sou professor de matemática, eu vou ensinar uma criança, eu não posso dizer para ela que -4 mais -3 dá menos, não dá, tem que ir aos poucos. Isso Jesus falou, muita coisa eu não posso dizer, porque não é chegada a hora, as coisas são colocadas de forma homeopática. Então tem pessoas que têm que entender a reencarnação, que tem que, tudo bem, mas depois ela vai ter que entender mais, tem que tomar alguns cuidados. Módulos, né? Porque senão, poxa, então eu não volto nunca mais, vou aprontar tudo. Agora já era, né? Eu vou aprontar qualquer coisa. Nem faz todo sentido. E também contradiz a ideia do livre-arbítrio. Né? Porque pode ser que para mim, nascer como cachorro é ruim. Mas pode ser que tem pessoas que querem. Agora, há alguns anos faleceu o Poindexter, que era o gato da minha mãe, né? Mas ele vivia feliz da vida, morava super bem, ninguém brigava com ele, tinha carinho de todo mundo, sinceramente. E você via que ele era um membro da família. E a gente fala mesmo, eu quero ser gato, eu quero ser cachorro na próxima, olha a vida boa. Aí o funkeiro canta, Não, assim, a gente fica desejando. E o funkeiro canta e na hora do refrão, o funkeiro fala, só as cachorras. Aí tanta gente quer ser cachorro, né, por conta disso. Que o funkeiro ali para aquelas pessoas também. O conceito como evolução e você transmigração? Veja bem, a transmigração, a evolução é sempre uma coisa natural. Os animais evoluem naturalmente. O ser humano não evolui naturalmente. Dizer que ele não pode evoluir é colocar ele na mesma categoria do animal. Que ele tem livre-arbítrio. Inclusive, ele evolui até como humano. Numa vida ele nasceu muito legal, na próxima vida ele pode nascer numa condição terrível. Inclusive ele pode ter, numa fase da vida, uma consciência legal e se degradar em vida ainda. Por que para? Não, pode ir mais se quiser. Né? E a respeito da evolução dos macacos, assim, e essa ciência toda que explica, e essa evolução, como é que você explica isso? Olha, eu não sei dizer que o ser humano veio do macaco, o macaco ainda está aí. Se não existisse mais macaco, o macaco está aí ainda. Meio raro isso. Existe macaco, né? Era uma das formas que transformaram em humanoides, né? Não era exatamente dessas mesmas espécies, mas uma espécie, um ramo diferente. A visão que as escrituras védicas passam é que todos os seres são criados simultaneamente. Não existe. A evolução, a alma vai... É como você mora num apartamento hoje, você evoluiu para um apartamento numa cobertura, mas você é a mesma coisa. A alma, ela vai... Não é que existe a evolução da espécie. As espécies sempre existiram, sempre vão existir. É uma teoria, né? Que a girafa ficou com o pescoço comprido no cafutinha lá. Uma viagem também. Bom, nós estamos onde? No milenial, Satraguna. Despertada, esse ar, tem ar ligado? Despertar na natureza espiritual, Satraguna, identificação com a alma, com o eu verdadeiro e não com o corpo, auto-observação e auto-percepção, tá? Isso é bem básico, depois que você vai ficar legal aqui. Rajaguna, no modo da paixão, a pessoa tem muito ego. Tem o termo que os devotos usam, que é até engraçado, que a pessoa na paixão é falseguenta. Já ouviram esse termo? Falso ego, né? Falseguenta. Aí também tem esse lado bom, que a pessoa na paixão é muito corajosa, ela é ambiciosa, ela é ansiosa, ela tem muitos desejos, é cobiçosa, é luxuriosa,
e ela tem muito essa coisa de desfrutar do corpo, dos sentidos, né? E no modo da ignorância, é o modo da escuridão. Os sentidos estão embotados, estão limitados, tem uma natureza crítica, ofensiva, tem a tendência a ser uma pessoa desanimada, inerte, adicta às drogas, ateísmo, mentirosa, irada, invejosa, tendência a ver defeito nos outros. Porque uma coisa é você ver o defeito, que isso é discriminação, né? E outra coisa é ter a tendência, né? A procurar, né? E finalmente a confusão mental. Diga. Deixa eu só perguntar. Essas 3 gunas, elas podem estar intercaladas, por exemplo, todo ser humano tem um pouco de cada uma dessas? Ou alguma em destaque, mas as outras 2 também presentes? Você pode ter a predominância de uma, mas certamente em algum aspecto da sua vida tem uma outra que te influencia mais, outra menos, uma fase da vida, até um horário, um momento, tem tudo isso. Agora, essa permanência em uma só é mais, ela talvez aberta, é a gente buscar, talvez, quer dizer, algumas vezes são natural, essa é permanente e algumas mais naturalmente. A meta é chegar ali, como está ali, na transcendência, né? E essa ficar mais permanente. Mas se a gente chegar lá perto da bondade, já começou a ficar bastante bom. Tá? Mas a meta é essa. Eu coloquei alguns pontos aqui, só alguns. Poderíamos falar de várias outras coisas. Então, aqui eu coloquei a fé, felicidade, trabalho, caridade, alimentação, exercício. Ali não é melhor fechar a janela?